estudantes da EJA, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 36, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários. Detalhando este objeto, vamos tratar ainda do modernismo no Brasil, na sua segunda fase, com enfoque na poesia, tratando de Carlos Drummond de Andrade especificamente. Certo? Então vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, pessoal, então estamos no âmbito da segunda geração do modernismo, né? Aquela fase aí que, de certa forma, não precisou lidar com as tensões e com as rejeições que a primeira etapa, que a primeira fase evidenciou, precisou enfrentar. Já é uma fase de escritores, de poetas, que vai vivenciar uma aceitação. Então, temos aí na nossa cartela, do ponto de vista da história do gosto, e os anos de 1930 e 1940 vão se caracterizar pela aceitação crescente das obras e do espírito modernista, que passam a fazer parte da cultura e a dar cada vez mais o tom. Se os anos de 1920 foram de luta modernista, 1930 e 1940 foram de modernização geral, em sentido lato, desde as ciências até as artes, passando pelo ensino e edição, a crítica, a produção literária, enfim, né? Os grandes modernistas que foram mencionados, né, lá na primeira etapa, continuam ativos, enquanto os mais moços, né, estreiam em livros na altura de 1930, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, que é o alvo da nossa aula, desta nossa aula, ok? Então vejam aí que é nesse processo que vai emergir, né, a obra de Carlos Drummond de Andrade, nesse processo de aceitação e nesse processo em que não é necessário mais o processo de combate, né, ali, de lutar para ter espaço, de enfrentar o estranhamento inicial que as pessoas tiverem em relação à arte modernista, ok? Então, avançando aí no nosso processo das nossas cartelas, olhem só. Outro ponto importante, né? Como foi que eles produziram? Vamos entender o seguinte, essa segunda geração modernista, ou geração de 30, foi considerada a fase áurea do modernismo brasileiro. O nacionalismo crítico que caracterizou a primeira geração foi superado. Agora os autores passam a refletir sobre o mundo contemporâneo, sobre o sentido de estar neste mundo e deseja-se compreender a relação entre o indivíduo e sociedade. Assim, a segunda geração ficou caracterizada por uma produção com forte dimensão social. E podemos dizer que Carlos Drummond de Andrade, em sua obra, ele captou muito bem, né, e mostrou muito bem em seus poemas esse processo, né, deste indivíduo que se questiona sobre o que é ser neste mundo e sobre as tensões da sua relação com a sociedade, né? Ele traz para a sua obra justamente esses diferentes conflitos do ser humano, né? Tanto os individuais quanto os coletivos, os sociais, né? Em suas obras, em seus poemas, nós vamos conseguir ler esses processos que vão ser a tônica dos poetas desse período, né? Então, enfatizando o fato de que, embora Carlos Drummond de Andrade tenha escrito outros gêneros literários, aqui nesta aula vamos abordar a poesia, que certamente é o gênero literário a partir do qual ele é mais reconhecido, correto? Então, na verdade, vamos abordar aí os poemas, né? Como é que os poetas desse período aí da segunda geração se expressaram? Vamos lá, então? Olhem só. Então, em poesia, vamos lá, tivemos a liberdade temática. Então, né, vamos observar que vamos abordar aí questões as mais variadas e vamos abrir espaço aí para essas questões, né, tanto individuais quanto coletivas do ser humano e a sua indagação a respeito do que é ser neste mundo e nesse contexto aí de 1930 mais ou menos, né, em um mundo vivendo entre guerras, com muitas instabilidades econômicas, né? Então, como é que é este ser neste ambiente, neste contexto, neste momento histórico? E, ainda assim,
vai se manter o gosto da expressão atualizada ou inventiva. Sim, tivemos autores que recuperaram alguns aspectos formais do parnasianismo, mas dando um outro significado e uma outra roupagem, mas tivemos autores que mantiveram esse gosto por essa forma de exprimir em poesia mais atualizada e inventiva. E a gente vai observar isso, alguns aspectos dessa questão inventiva e atualizada na obra de Carlos Drummond de Andrade também, uma vez que nós vamos observar que ele abordou e trouxe aí para o seu estilo de escrita justamente esse processo da liberdade formal, de textos sem rima, né, poemas sem tantas rimas assim. Então, vamos observar esse aspecto modernista na sua composição, né, que foi algo apresentado e trazido pela primeira geração e que Carlos Drummond vai explorar na sua composição poética, ok? E aí nós já começamos a falar deste poeta, né, ao comentarmos o contexto. Aqui então vamos oficialmente começar a abordá-lo. Ele viveu entre 1902 e 1987, né, e ele usufruiu de uma liberdade maior do que a imaginada pelas participantes da Semana de Arte Moderna, ou seja, os da primeira geração. Justamente porque ele pôde aí, de certa forma, conseguiu, no seu processo de composição, abordar as diferentes nuances aí, né, do processo. Se ele precisava ser um pouco mais formal, ele tinha essa oportunidade. Se ele precisava ser mais inventivo, ele também pôde se expressar dessa forma, né? Então, a sua liberdade se caracterizava justamente nesse processo, né? E experimentou maior variedade temática, né? Então, os seus poemas vão tratar sobre o ato de escrever, como é o caso aí da temática metalinguística, né? O ato de fazer poesia, o ato de escrever. Ele vai ter temática social, filosófica, né? Questionamentos sobre o ser humano no mundo. E também a questão existencial. Então, vejam, ele vai abranger em seus temas muitos aspectos, correto? E ele também vai ter essa liberdade estilística, o que inclui a retomada crítica de elementos tradicionais, né? Nós sabemos, a primeira geração trabalhava para combater a tradição. Aqui, na segunda geração, o que pode acontecer? Vai acontecer a retomada crítica, ou seja, não é apenas a forma pela forma, a arte pela arte. Quando essas preocupações formais existirem nos seus poemas, vai ser de uma maneira crítica, tá? E também a liberdade formal que a primeira geração conseguiu, vamos dizer assim, plantar, também vai florescer aqui na obra do nosso Carlos Drummond de Andrade, ok? Então, vamos trazê-lo para esta aula? Vamos lá! E é isso mesmo, ele vai estar aqui agora conosco, né? Então vejam, esta figura de Carlos Drummond de Andrade, né? Este é o nosso poeta, em linhas gerais, né? Em primeira leitura poeta, mas que foi um escritor que trabalhou diferentes gêneros literários e que teve uma produção literária vasta. Ele produziu ao longo de toda a sua vida e por isso mesmo, porque a sua obra atravessou diferentes fases da sua vida, é que nós podemos observar ao longo, né, do seu caminho como poeta, justamente essas mudanças de temáticas, as possibilidades de explorar diferentes estilos. Tanto é assim que os estudiosos de literatura, quando se debruçam sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade, costumam observá-la e dividi-la em etapas, né? Justamente porque ao longo de toda a sua vida, que foi bastante longa, ele produziu, ele escreveu, ele refletiu sobre a vida, ele compôs poemas, certo? Então, já que foi uma obra assim tão vasta, vamos conhecer alguns dos seus títulos. Vamos lá então. Olhem aí, nota a data. Alguma Poesia foi justamente o seu livro de estreia e notem aí 1930, que é justamente o ano que didaticamente marca o início, né, da segunda geração do modernismo.
Aí temos aí Brejo das Almas, 1934, Sentimento do Mundo, 1940, A Rosa do Povo, 1945, Claro Enigma, 1951, Passeios na Ilha, 1952, Viola no Bolso, também do mesmo ano. Seguindo, Fazendeiro do Ar, 1954, Ciclo, de 1957, Lição das Coisas, Antologia Poética, Mundo Vasto Mundo, Amor, Amores, e encerramos aí com o título Amar se Aprende Amando, que é de 1985. Então vejam quão vasta foi a produção deste poeta, que de fato pôde experimentar e tratar e abordar uma diversidade temática ao longo de tantos anos de composição, certo? E aí, justamente para comentar essa produção tão vasta, temos a nossa cartela que nos traz a seguinte informação. Podemos encontrar divisões diferentes da obra de Carlos Drummond de Andrade, em autores diferentes, ou seja, em estudiosos, né, que se dedicaram aí a observar e a estudar a obra deste poeta. Por exemplo, Silviano Santiago aponta duas. A primeira que vai até Boitempo e a partir daí a segunda fase. Já Afonso Romano de Santana aponta 3 e Massaúdo Moisés 5 fases. Por que nós destacamos aí Afonso Romano de Santana, que aponta 3 fases na obra de Carlos Drummond de Andrade? Porque é com essa divisão que nós vamos trabalhar a partir deste momento dessa aula, tá? Então, nós vamos focalizar 3 momentos distintos, segundo este teórico Afonso Romano de Santana, ok? Então, qual seria essa primeira fase de produção de Carlos Drummond de Andrade? Vamos a ela. Então, a primeira fase, pessoal, vai ser representada pelas obras Alguma Poesia, de 1930, e Brejo das Almas, de 1934. E esteve bastante associada à estética defendida pelos primeiros modernistas. Nos poemas que integram essa fase, pode-se notar uma linguagem permeada pela ironia e humor, além de uma forte influência do gauchismo. Gauchismo é uma palavra de origem francesa e que significa lado esquerdo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar melhor como esse gauchismo se apresenta na sua obra. Mas olha só, metaforicamente, isso de lado esquerdo simbolizava o indivíduo que não conseguia adequar-se às convenções, o que sugere o seu deslocamento em um mundo habitado por semelhantes com quem não se comunica. Então, nesse gauchismo, ele traduz justamente o seu desconcerto diante do mundo. É como se ele não conseguisse se enxergar como parte desse mundo, como parte dessa sociedade. Por isso ele coloca o lado esquerdo aí. Ora, normalmente as pessoas que são canhotas, né, elas têm aí algumas dificuldades, né, a questão da tesoura, do abridor de latas, não é mesmo? Existe aí esse processo de você estar ali o tempo todo buscando se adequar, porque não é algo natural. Então é nesse sentido que ele traz essa palavra que significa o lado esquerdo, como se ele não conseguisse se enxergar e se enquadrar nessa sociedade, tá bom? Como representante dessa fase, vamos aí conhecer o poema das 7 faces. Vamos lá? Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, né, poema das 7 faces. Primeira coisa, 7. Por que 7? Neste poema temos 7 estrofes. É como se cada uma das estrofes buscasse abordar e mostrar esta pessoa, este eu lírico que tem aí essas diferentes faces que se combinam deste ser, né, nessa pessoa que é este Gauche. Lembra do desconcerto do mundo, do lado esquerdo? Pois bem, e isso fica logo explícito nessa primeira estrofe. Né? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser Gauche na vida. É como se fosse aí, o destino está traçado. Ele vai ser essa pessoa em constante desacordo com o ambiente, com a sociedade na qual ele vive. E aí o poema segue e nota que ele coloca aqui: as casas espiam os homens, essa personificação aqui. Ora, será que são as casas? Não seria ele mesmo que espiam esses homens que estão aí atrás das mulheres? Ele está ali o tempo todo observando e vendo as dinâmicas sociais desses homens em busca de amores ali, não é? E observando que talvez a tarde pudesse ser de uma cor diferente se os objetivos das pessoas fossem outros, né? Se não houvesse tantos desejos. Ele vai aí justamente traçando questões e mostrando esses processos de buscar se encaixar neste ambiente, nesse contexto. Lembra que ele é Gauche, ele é o lado esquerdo, ele está em desacordo, correto? E aí ele segue: o bonde passa cheio de pernas, brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Notem aqui uma metonímia. Essas pernas, gente, a parte de um corpo para referir-se ao próprio corpo, à própria pessoa. Nota, ele fala: para que tanta perna? Não seria para que tantas pessoas, meu Deus? Pergunta meu coração. Ou seja, ele está aí no meio desse monte de gente, mas ele mesmo não consegue se identificar com ninguém. Ele se pergunta: para que tantas pessoas? É como se ele se sentisse sozinho no meio de uma multidão, correto? E aí, olhem só, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Este homem seria o próprio eu lírico, expressando aí mais uma vez essa sua solidão neste mundo, né? Ele fala: tem poucos, raros amigos. É sério, quase não conversa. É ele descrevendo esse seu processo de estar sozinho neste mundo no qual ele não se enquadra. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Aqui nós temos, né, intertexto com a passagem bíblica. E é nesse momento aí, se nós recuperarmos a passagem bíblica na qual Jesus clama e pede, né, ali para que a sua fraqueza seja sustentada, aqui também esse eu lírico está clamando e pedindo que essa sua solidão, esse seu desconcerto do mundo, de alguma forma seja aí abrandado, correto? E aí, finalizando este poema, e aí ele vai mostrando, né, que se ele tivesse um outro nome, nota que ele usa o termo Raimundo, é um nome comum, é um nome bastante comum na população brasileira. O seu nome, diferente, não iria mudar nada. Ele continuaria tendo as mesmas questões, né, os mesmos problemas em relação a esse ser em desacordo. E aí ele finaliza este poema mostrando aí que
ele está no ambiente, em uma situação em que é noite, já que ele fala essa lua. E aí a gente entende que tudo isso nasceu dos seus questionamentos, desse seu processo de buscar se enquadrar neste mundo, neste lugar, no qual ele está em desconcerto, vamos dizer assim. Ele não se reconhece aí como ser nessa sociedade, nesse mundo. Um outro ponto interessante a observar neste poema, nas 7 estrofes, é aí a liberdade formal, com versos de diferentes tamanhos e também a pouca preocupação com rimas, porque aí o conteúdo e todo o processo de expressão deste poema é que vai dar o tom e que vai ser muito mais importante para nós nesse contexto aí deste poema, ok? Então esse poema nos mostra essa primeira geração, ou melhor, essa primeira fase do Carlos Drummond de Andrade como poeta, certo? Mas nós dissemos que eram 3, então vamos à segunda. A segunda fase já vai trazer uma fase social, ou seja, são os conflitos deste ser humano, mas são conflitos coletivos, vamos dizer assim, sociais. Drummond abandonou o isolamento e o individualismo, temáticas predominantes na fase Gauche, e passou a demonstrar grande interesse pelos problemas da vida social. Essa mudança estava relacionada com o contexto histórico da época. Lembra? Período entre guerras, bastante instabilidade política e econômica no mundo, não é? Olhem aí. Pois o mundo assistia à época à ascensão dos regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. A Segunda Guerra Mundial estava aí se avizinhando e no Brasil estava em processo a ditadura Vargas. Tais acontecimentos forjaram, então, o nascimento de uma literatura engajada, ou seja, preocupada com as questões sociais e comprometida com a vida dos homens em sociedades, ou seja, sai do individualismo da primeira fase para um processo mais coletivo na segunda fase. E como representante dessa segunda fase, temos um poema que é bastante famoso deste poeta, o poema José. Acompanhem. José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, se você dormisse. Se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José. José para onde? Então, neste poema nós temos José. José aqui outro nome bastante comum na sociedade brasileira e que aqui representa não o indivíduo, mas toda a sociedade. E quando ele se questiona ao longo de todo o poema E agora, José, é justamente isso, gente. Para onde que vai a sociedade? Para onde vai José? Parece que é um refrão que não quer muito dizer, parece que ele não tem o que dizer, mas na verdade ele tem muito. Esse questionamento quer dizer exatamente isso. Olha só, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, ou seja, nesse contexto. E agora? Não é? E aí,
esse José aí está sem nada, né? Ele está numa situação bastante difícil. Está sem mulher, sem discurso, sem carinho, não pode fazer muitas coisas, não pode beber, não pode fumar, né? Não pode cuspir. E nesse processo, tudo o que se conhece vai deixando de existir. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio. E aí, nesse processo de novo, e agora? E agora, José? O que você vai fazer, né? Sua doce palavra, tudo isso que você tinha, tanto imaterial como material, né? A biblioteca, a lavra de ouro, né? E agora? E ele vai discorrendo. Essa sociedade vai para onde? Vai fazer o que agora? Nesse processo tão difícil, né? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Ou seja, até se a morte fosse um caminho, também não é. Porque iria morrer neste mar, mas o mar secou. Não é? Vejam aí. E aí várias possibilidades, se você gritasse, gemesse, né, nesse verbo aí no subjuntivo, mas José não morre, você é duro, ou seja, a sociedade é persistente, né? Então, por mais tom negativo que se possa observar, temos aí um tom positivo, é persistente, né? E o texto vai terminar com essa questão, você marcha, José, José para onde? Ou seja, não é mais um e agora, é um para onde? Para onde vai caminhar a sociedade? Para onde os Josés brasileiros vão caminhar? Então vejam, sai do individualismo e passa para o coletivo. São preocupações sociais. E é tudo metafórico, tá, gente? E por meio desse José, ele apresenta muitas questões, porque o povo brasileiro, nesse contexto, está passando por muitas questões, muitas problemáticas sociais. E para finalizar essa aula, temos a nossa terceira fase. E é uma fase que mostrará o abandono da esperança e o retorno ao distanciamento. Nessa fase, a negatividade define um modo de se afirmar no mundo e o eu lírico se mostrará desmotivado e impotente, descrente de que a palavra poética possa corrigir o mundo. Aparecem os poemas de investigação filosófica existencial, voltados à compreensão da condição humana, com foco nos temas como o amor, a família e o envelhecimento, e também a cidade de Itabira, que foi a sua cidade natal. E para ilustrar essa terceira fase, vamos aí conhecer o poema Legado. Legado. Que lembrança darei ao país que me deu? Tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? Na noite do sem-fim, breve o tempo esqueceu, minha incerta medalha e a meu nome se rir. E mereço esperar mais do que os outros. Eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o se. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Legado, ou seja, o que eu vou deixar? Ele está já no fim da sua vida, correto? E aí, o que ele vai deixar para os outros, correto? E aí, ele vai se questionando e lembra, ele retorna para esse isolamento, né? Que lembrança darei ao meu país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti. E aí, ele segue, mereço esperar mais do que os outros, eu? Né? Ele vai se questionando e sempre talvez até num tom negativo. Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. E esses monstros atuais não os cativa a vagar taciturno entre o talvez e o si. Né? Olhem aí a dúvida entre o talvez e o si. Não deixarei de mim nenhum canto radioso. Ele se encara com esse processo negativo, correto? E aí ele encerra
De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Nota que ele encerra com um dos seus versos mais famosos, que é justamente no meio do caminho tinha uma pedra, que também parece que não quer dizer nada, mas diz metaforicamente muita coisa. E assim nós encerramos esta aula na qual nós passeamos pela produção literária deste grande poeta da segunda geração do modernismo.